Fala, galera, voltamos com mais um Neurando Convida. A gente tá aqui hoje com a Amanda e a gente se empolgou aqui na nossa conversa sobre realidade virtual. Agora a gente queria saber, Amanda, qual que é o perfil desse paciente? Quais são as principais patologias que que a realidade virtual abraçou, que já tem mais evidência, estudo? Sim. E quais os tipos que a gente pode utilizar com essas populações? Então, a minha experiência é mais com paciente neurológico, claro que se estende aí para outros tipos de patologia. Mas o tipo de paciente são pacientes que a gente precisa observar algumas coisas. Então, a cognição é muito importante, porque se o paciente não entende o jogo, ele fica muito frustrado. Só que assim, como que a gente vê isso? O Mini-Mental. É legal, o Mini-Mental é legal. Mas tinha alguns pacientes que a gente aplicava o Mini-Mental, tinha uma pontuação super péssima e conseguia jogar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender melhor, né? Mas a cognição é muito importante. O paciente é muito grave nessa parte cognitiva, não consegue jogar. E aí, também a gente tem que olhar os jogos que se adaptam. Então, o paciente com Parkinson, a gente consegue utilizar o Nintendo Wii, a gente consegue usar o Xbox. Então, infelizmente, a gente não tem muitos estudos com fases mais graves das doenças. Então, sempre é um estágio mais inicial, que eu acho que é mais ou menos o perfil, tá? Eu acho que deveria ter mais coisas, assim, paciente um pouco mais grave, porque a gente fica meio desamparado até para outros tipos de ferramentas, né? Só que, então, os pacientes com doença de Parkinson tem muita evidência, muito trabalho legal. Tem trabalho na USP com o professor Pompeu, a professora Maria Elisa. Meu TCC foi com ele. Jura? Ele fez o doutorado dele com Parkinson. Foi. 2012, no TCC com o professor Pompeu. A gente fez com o I e a gente fez com... A gente usou para pacientes com Parkinson, né? Legal. Que tinha uma pontuação razoável na ROIAR. E aí a gente escolhia alguns jogos. Eu lembro que tinha o Tilt Table, o Torso Twist. Tinha alguns jogos, assim, que focavam muito nessa questão da dificuldade do Parkinson, né? Na hipomobilidade do tronco, na bradicinesia, etc., na parte de equilíbrio. E a gente colocava esses pacientes tanto na superfície instável quanto na estável. Então, a gente colocava a plataforma do Wii em cima de 2 colchonetes. Que legal. Nossa, muito legal. E aí, a gente percebeu que eles melhoravam mais na superfície instável do que na estável. Por ser uma demanda maior e tal. A gente até publicou, esse foi meu primeiro artigo que eu consegui publicar. Que legal! Graças ao Pompeu. Que agradeço, eu gosto muito do Pompeu, assim. Ele é fantástico. E foi com realidade virtual meu TCC. Que legal, que bacana. Depois eu acabei Mas foi legal resgatar isso um pouco. Vocês falando agora dos jogos, eu lembrava, porque... E aí, muito disso que você falou, assim, né? A questão pode ser até um facilitador, né? O treino cognitivo que o game proporciona também. Sim, também tem isso. E uma coisa importante, tipo, demanda atencional. Nossa, idoso, gente, é perfeito para idoso. Perfeito mesmo. Ele tem bastante trabalho com idoso, o Pompeu. Muito legal, muito legal. Então, assim, pacientes um pouco nos estágios iniciais, até com ela tem alguns estudos com estágio inicial. Então, o perfil do paciente vai depender muito do jogo que você oferece. São todos os pacientes que gostam? Não, como tem gente que detesta jogo, né? Tem gente que não gosta de tecnologia, essas coisas. E uma coisa com síndrome pós-pólio, que é o meu doutorado, que a Rê me auxiliou na coleta. São pacientes que hoje em dia têm os seus 50 anos pra frente, né? Então, tem a dificuldade da própria tecnologia. Então, um paciente que não está imerso vai ter um pouco mais de dificuldade. Isso é até um estudo que eu tenho muita vontade de fazer para ver se idade influencia nesse aspecto de conseguir jogar bem, sabe? Então, pegar uma patologia assim que tem várias idades e fazer esse comparativo, eu acho que isso seria muito legal, porque realmente a gente sente dificuldade. Então, o paciente para conectar o computador, para entender o jogo... A própria geração, né? Sim, e é muito na insistência. Então, assim, não conseguiu uma vez, não é que você vai, esse paciente não vai ter como. Tenta de novo, até ele entender. Então, pacientes que não gostam, não tem muito o que a gente fazer, sabe? Sim, tem paciente que realmente nos estudos falava, eu detesto jogar, eu não gosto disso, e realmente, a gente respeita
segue em frente, né? Tenta mostrar um joguinho aqui, outro lá, mas realmente não vai. E eu acho que é muito importante essa parte dele gostar, né? De achar legal, porque senão não perde o objetivo, né? Que é ser divertido, vira uma coisa chata e não é o nosso objetivo. E eu acho que, assim, algo que eu não sei se vocês conseguiram publicar, falar disso no artigo, é que também tinha, por exemplo, um participante que um jogo ele gostava e o outro ele odiava. Então, assim, no que ele gostava, ele pontuava super bem, ele foi até a última fase. O que ele não gostava, ele já falava assim, é o chato agora que a gente vai jogar, né? A gente não pode mudar, voltar pro outro. Eu falei, não, é um protocolo, precisa jogar. Então, assim, ele não fazia questão nenhuma de ir bem nesse jogo. E ele fazia assim, de qualquer jeito, eu falava assim, não, eu odeio esse jogo, eu sempre dava a pior nota pro jogo, ele nem pensava nisso. Agora já tinha outro que não gostava, assim, não, mas só porque eu não gosto, eu quero ir pra última fase. Eu quero ir pra última fase. Então tem muito essa, né, do querer jogar, de eu me identificar mais com o jogo, eu ir melhor nesse jogo, então eu vou me dedicar mais. Então, assim, é perfil, né? Cada paciente tem... Isso pra publicação influencia, né? Eu não leio tanto assim, né? Mas é comum nos artigos eles detalharem se teve engajamento do paciente, se eles se sentiram cativados em jogar. Porque igual a Rebeca falou, se ele não se sentiu cativado, aí não dá pra avaliar se funcionou mesmo ou não. Sim, isso é assim, hoje em dia é como se fosse um protocolo, sabe? Todo estudo tem pelo menos uma escala de satisfação. Então, você pode usar, tipo... Então, nesse estudo do doutorado, eu perguntei se você gostou, então, se você achou, a gente tem algumas... São umas carinhas, né, que a gente mostra. Então, o jogo é muito chato, um pouco divertido ou muito divertido. Então, ele dá essa pontuação, né, que a gente usa como se fosse uma EVA, assim, né? E uma nota de recomendação. Então, quanto você recomendaria esse jogo para um amigo? Então, de 0 a 10, quanto você recomendaria? E aí, conforme a gente consegue observar que conforme as fases vão passando, o protocolo vai passando, eles vão conseguindo melhor e vão achando o jogo mais legal e recomendaria mais. Então, no primeiro dia, 0 pra tudo, não gostei e tal, beleza. Aí você vai ver no segundo dia, ele, tá bom, um 6. Conforme ele vai achando de legal o jogo, ele vai melhorando a performance, ele vai achando o jogo mais legal. Vai se habituando com o jogo, vai gostando, vai melhorando a pontuação, vai aprendendo. Nossa, vai discutindo alguns macetes também, tipo, eu percebi que se eu ficar um pouquinho mais pra cá, eu melhoro. Daí eles vão se conhecendo o jogo e aprendendo as coisas. Nossa, se eu usar mais esse braço, daí assim, eles que vão desenvolvendo isso. A gente não pode interferir, então, assim pra mim é melhor. Bom, tá bom. Tranquilo, faz do seu jeito. E a gente coloca isso nos protocolos, ó. O paciente tem uma deformidade, a gente coloca lá, por exemplo, pós-pólio. É muito difuso, tem paciente que tem comprometimento no membro superior, aí com a síndrome pós-pólio perdeu uma fraqueza, então a gente colocou lá. A gente fez, né, como se fosse uma anamnese, né, perguntou, não tem escala específica para síndrome pós-pólio, nem para paralisia infantil, então a gente pergunta locais de comprometimento antes da sequela mesmo, da pólio na infância e depois da síndrome pós-pólio. Então, eles se adaptam, né? E é o que a gente coloca isso no protocolo lá, e se a gente tiver alguma questão, tipo, mas vocês não conseguiram deixar homogêneo. Síndrome pós-pólio não existe homogêneo. Você olha um papel, assim, todas você tem aparesia e tal, e você fala, não, ele não anda. Aí você vê, ele joga, ele anda com uma perna que não movimenta, com uma bengala, então, assim... Não tem como deixar muito homogêneo. Achei interessante você falar que são pacientes com 50 anos, né? Então, isso, é uma questão que aconteceu, na década de 70, né? Isso. E que, teoricamente, estaria extinta, né, até agora. Então, é bom a gente retomar para chamar atenção para a galera vacinar. São Paulo, infelizmente, está abaixo do nível nacional de vacinação para pólio, que o nível nacional é de 50%. São Paulo está abaixo desse nível. E esse ano já teve caso, eu não vou lembrar onde, mas já teve caso de criança com pólio. Então a gente já tinha extinguido isso e agora a gente teve essa retomada aí, né? Então, chamar atenção aí pra galera. E a característica, né? O paciente tem essa lesão, né? Essa paralisia
de início, e mesmo depois de muito tempo ela pode reaparecer como se fosse um novo evento, mas é uma complicação, né? Acho que tem um trabalho do professor Abraão da Unifesp que ele separa a retomada da polio como overwork e overtraining, né? Isso, então, overuse também. Overuse também? Isso, são esses termos mesmo, significam a mesma coisa. E não quer dizer que teve um novo contato com bactéria, né? Com vírus da polio. É isso, desculpa, falei abobrinha. Com vírus. E não que a pessoa teve um novo contato com o vírus, ela teve um novo evento pelas condições que o vírus deixou lá atrás. Então, se a gente não vacinar a nossa galera agora, pode ter lesão agora e mais pra frente também, né? O grande problema da vacina, né, se a gente pode considerar isso um problema, é a eficácia dela. Porque na época, quando a gente vai pensar naquela época, né, que tava a polio, várias crianças com paralisia infantil. Todo mundo conhecia uma criança que foi pra cadeira por conta da polio. Sim. Todo mundo tinha medo daquilo e todo mundo se vacinou. Agora, hoje, a doença estava erradicada há 30 anos. Então, você não vê mais ninguém com polio. Então, a eficácia da vacina fez as pessoas relaxarem. Se eu não vejo, não existe. Daí o que acontece? Ela foi tão boa que extinguiu a doença e agora vai voltar de novo. Eu espero que não, mas com essa baixa adesão às vacinas. E a gente tem que conscientizar todo mundo, porque é um retrocesso a gente voltar aí para uma doença que já está erradicada há 30 anos aqui no Brasil. Meningite, tem outras doenças também que são essenciais para vacinar, enfim. E a polio, ela tem uma questão a mais, que a vacina dela, eu não lembro qual exatamente, que eu lembro que tinha a de Salk e a de Sabin. Não lembro qual que é, mas que é a de gotinha, né? Uma característica da de gotinha é que você vacina o indivíduo e ele também imuniza a comunidade ao redor dele. Então, significa que toda a questão de saneamento, de sociedade estava imunizada. Se aparecer uma criança que com a polio, significa que toda aquela comunidade está exposta. Então, é só questão de tempo para aparecer mais aí. Então, a gente precisa tomar mais atitudes. Mas vamos lá. Os pacientes estão tristes, assim. Os pacientes com síndrome pós-polio estão tristes. Vou aproveitar e fazer um convite. Vai ter um simpósio de síndrome pós-polio agora, do dia 20 ao dia 24 de outubro, que dia 24 é o Dia Nacional da Síndrome pós-polio, do combate à polio também. E eu vou fazer uma palestra sobre realidade virtual. Vou conversar com vocês sobre síndrome pós-polio no dia 22. E, assim, a gente vai mostrar... Os pacientes, eles desenvolvem muita arte, eles gostam de mostrar muito o trabalho deles, assim. Então, a gente vai mostrar essa parte também, que é o polioarte. A gente deixa na descrição do vídeo. Legal, sim. Onde vai ser? Vai ser online, vai ter uma parte online, que são as palestras. E aí depois a gente vai ter algumas vivências presenciais. No dia 24 mesmo a gente vai fazer uma cadeirata de conscientização da população. Pra vacina, né, que a gente achou que não ia ter que fazer, né, mas infelizmente. E pra síndrome pós-polio, para as pessoas. Porque a gente precisa falar de síndrome pós-polio. Acho que isso vai motivar as pessoas. Eu acho que é uma coisa que vai motivar. Pra se vacinar. Porque infelizmente o tratamento de um sintoma, né? E infelizmente, pra gente falar de prevenção, tem que falar, infelizmente, da sequela, né? Porque sim, acho que mais quem sabe sobre a síndrome pós-polio é quem tá envolvido, né? Com o profissional de saúde e a pessoa e a família de quem teve. Sim. Então, assim, quando eu falo da síndrome pós-polio, tipo, ninguém sabe. Nossa, sério que depois de tantos anos aparece de novo? Tipo, sim. Então, acho que é interessante, né? Infelizmente que a gente tenha que fazer isso, mas é interessante. E que tipo de interface com os pacientes de pós-polio vocês usaram na realidade virtual? Chegou a usar algum game específico, algum jogo específico? Sim, então a gente usou a não imersiva, que são jogos que a gente desenvolve para pessoas com deficiência. Então, a gente tem um principal, que é o Movie Hero. É um jogo que é muito similar ao Guitar Hero. Então, são notas musicais, então como se fossem esferas caindo do teto, que o paciente fica na frente da tela do computador e capta essas esferas quando elas caem no alvo. Então, é aí que a gente consegue ver o quanto o paciente foi acurado e preciso. Então, o quanto ele se aproximou ali do alvo. A gente tem uma análise específica para isso. Então, a gente calcula o erro desses pacientes. Então, o quanto ele errou para chegar ali naquele
na exatidão, né? É muito difícil de ter uma exatidão. Então, a gente calculou o erro dos pacientes, né? Então, a gente utilizou o Movie Hero, que é uma não imersiva, e os pacientes se adaptavam da maneira que eles conseguiam. Então, por exemplo, uma paciente jogava com um membro, o paciente jogava com os 2 membros. Então, e como a síndrome pós-polio é uma doença que agora a gente considera neuromuscular, antes era só uma sequela, mudou até CID para eles, agora eles são considerados uma doença neurodegenerativa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com fadiga. E esse em específico foi para promover atividade física durante o período da pandemia. Então, a gente utilizou como uma telereabilitação. Então, a gente conseguia fazer tudo online, 100%. Então, escalas, tudo 100% online. E assim, foi difícil nessa parte de tecnologia, então a gente teve muita dificuldade com isso, né? Mas foi assim, muito legal, a gente teve resultados muito bons. Eu fiz isso pro TCC, e aí do TCC virou o meu doutorado. Mas a gente teve resultados muito legais. Que legal. E precisa desses jogos que são mais adaptáveis para pessoas com deficiência. Porque eles não conseguiriam utilizar, por exemplo, o Nintendo Wii ou Xbox. E tem o PlayStation também, que eu não comentei, que tem os controles. É bem parecido. Não sei se vocês já viram, tipo, é um controle com uma bolinha colorida em cima. Isso. Esse também. 2 controles, às vezes. Então, eles realmente não conseguem. E a gente teve paciente tetraparesia que conseguiu jogar. Então, a gente ficou monitorando a atividade física. A gente olhou a saturação, alguns momentos, né? Assim, não foi uma unidade que a gente utilizou, então é mais a frequência cardíaca, a escala de Borg e a escala de satisfação. Então, isso era todo dia entre as partidas também. Então, a gente consegue comparar uma partida com a outra. E quanto tempo? Então, são 20 minutos. A gente jogou 3 jogos, então totalizava 20 minutos. E, atualmente, o que tem mesmo, assim, de evidência é realmente 20 minutos de terapia com games, né? Então, a pessoa precisa praticar bastante. Então, seria 3 a 4 vezes por semana. A gente fez 2 vezes por semana. O problema é que fica inviável para os pacientes, né? Por conta da rotina, né? Trabalho, enfim. Mas o ideal seria mais de 200 minutos, né? Então, de terapia. É bastante coisa. A gente não conseguiu isso, mas assim, a gente fez o protocolo longitudinal. E precisam de mais estudos, comparando também a terapia de realidade virtual com a convencional, que seria muito interessante também, né? Focando no mesmo objetivo, funcional, terapêutico. O Movie Hero a gente fez para utilizar os membros superiores. Então, a maioria dos pacientes eram cadeirantes. E a gente também tava com um pouco de receio da telereabilitação, da gente não estar ali do lado, né? Sim, pra estabilidade. Isso, exatamente. Então, presencialmente, a gente tem alguns estudos com o Movie Hero e deram super certo, né? Muito legais os estudos que a gente tem. Eu posso passar também, se vocês querem colocar no link. Estudo com ela também, fibromialgia, Duchenne. Nossa, muito legal. Porque não só para essas condições, né, crônicas, mas para as neurodegenerativas, né? Sim. A gente discute muito isso, né? Nossa, mas o que a gente pode trazer de recurso para essa condição progressiva? Tem muita coisa, né? Acho que a gente já falou isso em algum outro momento, e aí mais uma prova de que tem muita coisa que a gente pode contribuir, né? Lá no ambulatório eu leio um pouco com os pacientes. Que eu lembro de um AVC, uma ataxia e que legal, um paciente de lesão medular, que era tetra também. E assim, os 3 se deram super bem. Daí o de ataxia e AVC, eu lembro que o de AVC ele tinha problema ajoelhado, semi-ajoelhado, né? Que ele queria limpar embaixo do sofá, era a queixa dele. E a gente jogou o Movie Hero ajoelhado e semi-ajoelhado. Que ótimo, maravilhoso. Super adorável, assim, doutora, como que a gente vai jogar de novo? Eu falei, calma, agora a gente vai fazer exercício. Convencional. Então, assim, com esses 3 tipos de patologia, os 3, assim, super adoraram o jogo. Isso é legal. Muito legal. Máximo. E dá pra... Gente, como só a câmera capta, por exemplo, no Movie Hero, você pode mudar várias coisas no ambiente. Então, por exemplo, o que você fez de colocar uma superfície instável. Teve uma professora que eu conversei, que ela tem um Instagram muito legal, chama Game Terapia Brasil. Ela é da Faculdade Federal da Bahia. E ela dá cursos, né, de game terapia, e ela teve uma ideia super legal de colocar uma cama elástica. Então, assim, né, uma tarefa, a gente fez nível hard, né, mas realmente... Você vai aumentando a demanda, conforme o paciente vai melhorando a pontuação, o desempenho no jogo, você fala, não, peraí, vamos
acrescentar aí, né? E Então, reforça o muito seu bom. achado do seu TCC, né? Que o paciente em alta demanda, ele vai melhor Sim. do que o... Com certeza. E Incrível, né? é incrível isso. Acho que um dos grandes focos, assim, é a função. Tem um vídeo muito legal de uma criança com PC na esteira e ela tava simulando corrida. Então, mostrou primeiro ela sem o jogo e depois ela com o jogo. Então, ela olhando pra parede, né? Porque ali o fisioterapeuta tava corrigindo a passada e tal. E aí depois colocaram uma imagem do Nintendo Wii dela correndo. Ela não tava segurando, mas simularam. Aí ela começa a sorrir, ela começa a engajar mais, sabe? Tipo, eu estou ali, né? Então, isso é muito legal também, assim, tipo, de fazer esse treino focado na função. Toda vez que chega um paciente pra gente, a gente sempre tenta dar uma atualizada no que tá rolando, principalmente quando é uma doença que a gente não tem tanta familiaridade. Com certeza. Isso cria um cenário de que aquelas doenças que a gente já conhece, a gente não busca tanto. Aí eu criei como rotina de vez em quando vou dar uma pesquisada pra ver, pô, o que tá rolando em AVC, pô, o que tá rolando com Parkinson. E, nossa, o de Parkinson é surreal. Quando você digita lá, reabilitação Parkinson, as 2 primeiras páginas é tudo realidade virtual. Dá aquela jogada na PubMed, né? É guideline, é trabalho, é alta qualidade, tem tudo a ver com recente. Parkinson, gente. A questão do movimento, do planejamento, da dupla tarefa, Sim. da demanda focada. Parkinson tem tudo a ver, né? Com realidade virtual. Muito legal. E no meu mestrado foi com Parkinson, tava comentando com vocês. Eu utilizei a TCC, daí eu ativo o Xan pra jogar com realidade virtual pra ver essa diferença. E aí, pesquisando lá, né? Vou construir minha discussão bem feita e tal. E aí eu achei um trabalho sobre vício no Parkinson. De pessoas com Parkinson terem tendência a serem viciadas em alguns tipos de comportamento. Então, por exemplo, jogos de azar, dinheiro, às vezes até uma obsessão por alguma coisa muito específica, tipo sei lá, um jogador de futebol. E aí eu olhei isso e eu comecei a ler, né? Falei, deixa eu dar uma olhada aqui nesse artigo, né? E eles falaram, realmente, tem que tomar cuidado, a única coisa é isso, paciente com Parkinson, pra não tornar um vício. Porque eles têm essa tendência a jogos que eles... Essa recompensa, né? Da dopamina, toda essa circuitaria influencia eles a terem essa tendência de ter recompensas o tempo todo. Então, um jogo, quando você ganha, legal, ganhei, vou jogar de novo. Legal, ganhei. Até uma hora que você vicia, né? Então tem bastante... É muito curioso isso, né? Sim, muito legal isso. Aula, né, gente? Tô aprendendo aqui. Muito legal, eu gosto, assim, tipo, uma coisa que eu olhei e falei, a minha discussão agora, né, que eu escolhi justo o jogo pra dar com Parkinson, falei, peraí. E tem tanto estudo já, né? Então, exatamente. Dá pra dizer que não... Exatamente. Sucesso. Até o próximo? Até o próximo vídeo. Bora.